uma. Hoje nós vamos dar continuação. Nós não tínhamos começado mesmo pela primeira, pela ordem da narrativa bíblica, mas hoje vamos lá para a primeira, amém? Tínhamos falado sobre Sardes, então Sardes depois não vamos referir porque já refletimos sobre o ponto na igreja de Sardes, amém? Temos visto então que Deus decide escrever as suas igrejas que estão ali na Ásia Menor, mas esse ensinamento não é só para elas, também é para nós, amém? Eu quero aprender com essas igrejas, eu quero evitar os erros que elas cometeram e eu quero acertar onde elas acertaram, para a glória de Deus. Mas nós não fazemos isso individualmente, nós fazemos isso coletivamente, amém? O meu esforço único não serve para nada, a minha força única não serve para nada. Só serve para alguma coisa se todos nós estivermos no mesmo espírito, na mesma intenção, no mesmo amor. Então, não se trata apenas de ter uma liderança forte, ou de ter uma palavra boa, ou de ter algum aspecto bom que recai sobre uma pessoa. Trata-se antes de nós todos como igreja entendermos o nosso papel e vivermos para que a profecia do Senhor na nossa vida se cumpra. E isso depende de uma igreja unida, amém? Por isso é que essas cartas elas servem também para a nossa igreja. Então, se o Senhor estiver a escrever um dia a igreja cristã nascer de novo em Santa Maria da Feira, como é que Ele nos vai encontrar? Que tipo de igreja Ele vai encontrar? Que tipo de recomendação Ele vai fazer? Que tipo de reconhecimento o nosso Senhor Jesus vai fazer? Essa é a pergunta que tem que ficar no nosso coração hoje, amém? Diz assim a palavra de Deus no versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Aleluia. Sei que tu não podes tolerar homens maus, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Tu tens perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tens falecido. Aleluia, Deus. Contra ti, porém, tenho isto: tu abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, virei a ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Mas há uma coisa ao teu favor: tu odeias as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Fala conosco através dela. Que o nosso coração esteja disponível para ser tocado hoje. Porque só tu, Senhor, podes transformar. Só tu tens poder de transformação. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja de Éfeso, diz ao teu irmão, Éfeso. Amém. Éfeso era uma cidade, irmãos, que estava ali na Ásia Menor, como nós falamos. Jesus escolheu o seu apóstolo amado. A palavra diz que refere-se muitas vezes a João como aquele a quem Jesus amava. Era o apóstolo mais chegado, mais próximo de Jesus. Ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era mesmo muito próximo. E por algum motivo, então, Jesus escolhe João, já no final da sua vida, já num exílio por causa da perseguição. João estava, por curiosidade, na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, a servir essa igreja, a qual ele próprio está a escrever. E servia diligentemente, já com alguma idade. E há alguns relatos de tradição, não são bíblicos, mas são de tradição, não conseguimos saber a veracidade deles, que dizia que o apóstolo João, já no final da sua vida, já muito velhinho, já não conseguia dizer muita coisa. Há tradição que diz que ele viveu mais de 100 anos, então ele morreu já com uma idade muito avançada, sendo que a expectativa de vida naquela época era 40, no máximo 50 anos, era muito raro alguém viver tanto tempo. E João, então, servia na igreja de Éfeso, ia à igreja, e os irmãos
muitas vezes chamavam-no para falar sobre como é que era ter vivido com Jesus. Jesus já tinha subido aos céus há mais de 50 anos. Então, muita gente que tinha visto esse evento já tinha falecido e João era dos poucos que ainda tinha ficado e dos poucos que andava muito próximo de Jesus, aquele mais próximo até. Então, era muito normal perguntarem, João, como era estar com Jesus? Como era viver com Jesus? Como era estar com Ele? E algumas tradições dizem que as poucas palavras que ele conseguia dizer era amem uns aos outros. Ele só conseguia dizer isso porque ele não tinha muito mais força para dizer mais nada, mas aquilo ficou na boca dele, ficou na mente dele, e ele dizia isto repetidamente: amem uns aos outros, não é? Isso nos relembra que ele ficou com o último mandamento de Jesus, não é? Das últimas coisas que Jesus ordenou aos seus discípulos foi isto: amem uns aos outros. E aquilo que ficou na mente de João foi obedecer a Jesus, não é? Então o que ele queria fazer, ao fundo, era que toda a igreja continuasse fiel ao Senhor Jesus. Amém? E é por isso que João é exilado quando estava em Éfeso. Ele em Éfeso é preso. Algumas partes da tradição também dizem que tentaram-no matar num caldeirão ardente, mas ele não morreu. E por não conseguirem matá-lo é que o exilaram, então mandaram-no embora e prenderam dentro de uma ilha da qual ele não conseguia sair. E nessa ilha, então, chamada Patmos, João recebe essa revelação de Jesus Cristo. Ele vê Jesus Cristo mais uma vez e Jesus dá-lhe e manda-o escrever uma carta. Essa carta é distribuída para as maiores 7 igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque a Ásia Menor era um lugar onde havia muita rota comercial, então sabia-se que essas cartas iriam facilmente chegar ao seu destino. Amém? Então, João começa a escrever essa carta às igrejas e essa carta depois é conhecida como o Apocalipse. O Apocalipse é uma carta escrita às 7 igrejas da Ásia Menor, que começa com esse reconhecimento de cada uma das igrejas. Então João tem esse compromisso de edificar a igreja, de fazer com que a igreja não saia do seu bom caminho e que a igreja se mantenha fiel às Escrituras e às palavras do Senhor Jesus. Amém? Então há esse cuidado que Jesus tem conosco. Jesus não quer que a nossa igreja saia do caminho pelo qual Ele planeou que nós estivéssemos. Amém? Jesus então começa a escrever, e aqui João escreve, Jesus pede emprestado a caneta de João, não é? E Jesus fala na primeira pessoa. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então João aqui começa a escrever e Jesus usa-o para falar com a igreja que está em Éfeso. Quais são as primeiras coisas que são ditas aqui? Éfeso, essa cidade a qual João tinha acabado de servir antes de ir para o exílio, não é? Era uma cidade, era uma igreja que estava lá, que tinha boas obras. Amém? Versículo 2, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu árduo trabalho e eu conheço a tua perseverança. Então aqui nós temos uma igreja que trabalhava, uma igreja que era perseverante, uma igreja que tinha boas obras e uma igreja que se preocupava com a palavra de Deus. Amém? Então, que nós possamos, em primeiro lugar, ser uma igreja que é assim, que tem boas obras, que se preocupa em trabalhar para o Senhor, em servir ao Senhor e que seja perseverante. O que é perseverança? É continuar no bom caminho, mesmo que as circunstâncias indiquem que não é tão bom ir por ali, não é? Continuar perseverante mesmo em meio às dificuldades. Esta igreja de Éfeso era assim. Então nós temos aqui um bom primeiro ponto, não é? Era uma igreja que trabalhava muito para o Senhor, era uma igreja que continuava fiel ao Senhor e era uma igreja que não se tinha deixado cair em maus ensinos. Olha que interessante. No versículo 2, ele continua e diz: eu sei que tu não podes tolerar homens maus, que tu pões à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriste que eles eram impostores. Então esta igreja tinha um zelo muito grande pela palavra,
preocupava-se com a palavra, preocupava-se em fazer o que é certo e, acima de tudo, exercia algo muito importante, que era o discernimento espiritual. Amém? Um discernimento de saber aquilo que vinha da parte de Deus e aquilo que não vinha. Um discernimento de saber aquilo que vinha da palavra de Deus e aquilo que não vinha. Então eles ouviam alguma coisa que dizia vindo de Deus, mas eles iam confirmar a palavra de Deus e ver se realmente era correto. Nós podemos fazer isso, amém, na nossa vida? Podemos ver influências que chegam a nós, podemos ver filmes, séries, podemos ver amigos, podemos ver notícias, podemos ver pregações, e tudo isso tem um filtro que tem que ser passado quando essas coisas chegam até nós. Esse filtro se chama a palavra de Deus, amém? Então eu vou reter o que é bom das coisas que chegam a mim, mas eu vou tirar o que é mau, amém? Como a palavra me diz para fazer. Aquilo que é bom, eu vou continuar a ver e a ouvir, mas aquilo que é mau, eu vou rejeitar para a minha vida, amém? Eu não aceito que más influências entrem sobre a minha vida e eu não aceito que elas entrem sobre a minha igreja, amém? Então, essa igreja era preparada com o que, irmãos? Com o conhecimento da palavra. Essa igreja era zelosa, ela se preocupava com as Escrituras. Quando aparecia alguém a dizer alguma coisa e a pregar alguma coisa, o que é que os irmãos da igreja faziam? Se reuniam e abriam as Escrituras. Eles não tinham a Bíblia completa como temos, mas eles iam às Escrituras e confirmavam. Isso que ele está a dizer está aqui, não está, está correto, não está. O que é que nós ouvimos de Jesus? Será que Jesus ensinou as coisas desta maneira? Ou será que esta pessoa está-nos a tentar enganar? Isso é essencial para que uma igreja não se corrompa. E olha que interessante. Essa igreja não existia há 2, ou há 3, ou há 4, ou há 5 anos. A igreja de Éfeso já estava edificada há praticamente 40 anos. Então, durante 40 anos, ela se manteve fiel à palavra do Senhor. Amém? Diz assim ao teu irmão: nós nos devemos manter fiéis à palavra do Senhor, independentemente do tempo que passe. Amém? Porque muitas vezes nós flexibilizamos aquilo que é verdade, aquilo que não é. O Senhor nos diz aquilo que Ele não diz, aceitamos certas coisas que não devíamos aceitar, porque passa o tempo e nós vamos mudando. Mas a Bíblia diz que, no que se refere às verdades das Escrituras, o tempo pode passar o tempo que for, mas ela continua sendo real e verdadeira. E nós, como igreja, temos que ser guardiões das verdades da palavra de Deus. Amém? Por mais que o mundo mude em relação a vários assuntos, a palavra de Deus, para nós, igreja, ela continua sendo a autoridade máxima sempre. Amém? Porque senão a igreja vai mudar com o mundo. Ela vai aceitar aquilo que o mundo aceita e ela vai incorporar aquilo que o mundo tenta colocar. Mas nós sabemos que nós devemos ser fiéis único e exclusivamente à palavra de Deus. E essa igreja era fiel. Glória a Deus por Éfeso nesse sentido. Mas o Senhor continua e diz assim: eu contra ti tenho isto. Tu abandonaste o teu primeiro amor. Tu abandonaste o teu primeiro amor. Há uma questão crucial aqui. O primeiro amor foi deixado de lado. A paixão inicial foi deixada de lado. Que amor é esse? É o amor pelo Senhor. Mas que coisa contraditória. Como é que uma igreja que se preocupa com a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que se preocupa em que falsos mestres não entrem e não corrompam a igreja por dentro, ao mesmo tempo essa mesma igreja perdeu o amor por Deus, perdeu o amor por Jesus. Então, o que é que nos está a ensinar Éfeso aqui, para nós aprendermos? Éfeso nos ensina que é possível nós sermos biblicamente corretos, mas faltar-nos a paixão pelo Espírito Santo. É possível nós nos preocuparmos com o que é correto, mas pelos motivos errados. Então há coisas que marcam quando nós perdemos esse primeiro amor. A paixão que nós tínhamos no início é substituída por uma mecânica religiosa. Então eu já não faço as coisas porque eu adoro, porque eu amo Deus, porque Deus é a minha maior paixão. Não, eu faço as coisas porque é certo fazer, porque eu devo fazê-las,
E porque eu tenho feito-as já há muito tempo. Então eu tenho uma vida mecânica. Eu acordo, eu venho à igreja, eu sirvo, eu canto louvor, eu sento-me, eu ouço a palavra, eu oro, eu venho à Santa Ceia, eu faço tudo como é suposto fazer. E a igreja continua a existir dessa maneira durante 10, 20, 30, 40 anos, irmãos. Mas falta algo especial, falta o amor pelo Senhor, falta o amor por Jesus, falta o amor pelo Espírito Santo. E Jesus entende o que é uma igreja que faz as coisas, mas que as faz sem amor. E há algo perigoso aqui, é que quando nós perdemos o amor, nós tornamos tudo muito mecânico. Então eu não vou à igreja porque eu amo Deus mais, eu vou à igreja porque eu tenho que ir à igreja, porque sem a igreja talvez a minha vida fique estranha, porque é mecânico, porque já faz parte de mim. Eu vou porque a minha família toda vai, eu vou porque os pastores estão à espera que eu vou porque eu faço parte do louvor, eu vou porque eu tenho que fazer alguma coisa lá, mas eu não vou porque eu amo Deus acima de tudo na minha vida. E Jesus nos chama a atenção e diz: não é por isso que eu quero que vocês venham à igreja, não é por isso que eu quero que vocês me sirvam, não é por isso que eu quero que vocês leiam a minha palavra, não é por isso. Eu quero que no primeiro lugar e na fonte de tudo esteja algo que nunca devia ter sido apagado: o amor, a paixão pelo Senhor. Então nós devemos entender que o primeiro amor não pode ser perdido. Amém, igreja? Pensa na tua conversão. Pensa quando o Senhor te chamou. Que amor era esse? Que paixão era essa? Tu deixavas tudo. Tu deixavas tudo. Tu negavas tudo. Tu viravas as costas para tudo. Orar para ti era um prazer. Buscar a Deus para ti era um prazer. Estar na igreja para ti era um prazer. E a pergunta é, depois de todos esses anos, esse prazer ainda existe ou não? O Senhor não quer que nós estejamos aqui sem prazer, irmãos. A nossa busca por Jesus deve ser uma busca prazerosa. Amém? Eu tenho que ter prazer em fazer as coisas para o Senhor, não por obrigação, mas porque eu sinto que essa paixão inicial para a qual Ele me chamou não acabou. Eu ainda a tenho ardente dentro de mim. Então, se eu perco isso, eu torno a minha vida com o Senhor uma vida mecânica, uma adoração mecânica. Tudo acontece como deve acontecer, mas olha o perigo. Essa adoração mecânica traz orgulho e traz legalismo e religiosidade para mim. Porque se eu estou habituado a fazer tudo da mesma maneira, eu não aceito que o Espírito Santo possa agir de uma forma diferente, e eu começo a ser muito zeloso com o que eu faço, e eu começo a achar que o que eu faço está certo, e eu começo a começar a ficar orgulhoso do meu estilo de vida, porque eu afinal venho à igreja sempre, eu oro sempre, eu busco a Deus sempre, eu louvo sempre, eu faço tudo direitinho, não é? E a partir desse momento eu entro num campo muito perigoso, que é o legalismo. O legalismo é: eu preocupo-me mais em corrigir o comportamento das pessoas à minha volta e menos em fazer com que o Espírito Santo seja real na vida daquela pessoa. Eu preocupo-me mais em apontar o dedo para os pecados e querer a todo custo que ela mude e querer puni-la por tudo e por mais alguma coisa, do que fazer com que ela volte a se apaixonar pela presença do Senhor. E o meu trabalho como irmão em Cristo nunca deve ser simplesmente disciplinar pela disciplina. Eu devo disciplinar pelo amor e pela paixão ao Espírito Santo. Eu, quando disciplino alguém, eu quando aponto o erro a alguém, eu quando aponto o erro ao mundo, tem que ser por um motivo. Eu quero direcionar aquela pessoa a Jesus Cristo. Amém? Eu não quero puni-la porque ela merece ser punida. Não. Todos nós merecemos ser punidos. Eu não quero castigá-la porque ela merece ser castigada, porque ela tem que ser castigada. Não. Eu quero exercer disciplina para que ela possa voltar a se apaixonar pela presença do Senhor. Esse é o motivo
pelo qual nós somos chamados à atenção. Amém? Para que nós possamos voltar a nos apaixonarmos pela presença do Senhor. E isso é muito importante, igreja. Uma igreja sem amor, ela não se preocupa com o perdido. Ela apenas se preocupa em se proteger. E ela se protege até o seu círculo ficar cada vez menor e morto. Então, uma igreja que não tem paixão é uma igreja que não se preocupa com quem está perdido. É uma igreja que se preocupa em manter tudo certinho, mas que vai morrendo aos poucos. E esse é um perigo que nós temos que evitar na nossa igreja. Amém, irmãos? Nunca vamos perder, em nome de Jesus, a paixão pela presença do Senhor e o cuidado por quem precisa de alcançar salvação. Que nunca nos tornemos mecânicos, que nunca achemos que o vir à igreja, o fazer as coisas para Deus é suficiente. Não, nós temos que fazer isso por um motivo, porque nós valorizamos a presença de Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. E eu devo procurar isso. Olha que coisa interessante, a igreja de Éfeso era pura moralmente? Era ou não, irmãos? Era pura moralmente, era. A igreja em Éfeso era pura na sua doutrina? Era pura na sua doutrina. A igreja em Éfeso zelava pela verdade das Escrituras? Sim. A igreja em Éfeso servia a Deus? Sim. De forma disciplinada? Sim. Então o que é que isso nos ensina? Que a pureza moral, a pureza doutrinária, o zelo pela verdade, o serviço ao Senhor de forma disciplinada não são substitutos para o amor por Deus, que foi um dia perdido. Eu não posso agradar a Deus porque eu faço muita coisa, sendo que eu esqueci de amá-lo no primeiro lugar. Eu não posso dizer que eu agrado a Deus porque eu faço muita coisa na igreja, porque eu oro muito, porque eu venho a todos os cultos possíveis e imagináveis, e isso de alguma forma vai substituir a minha falta de amor por Ele. Não, o Senhor nos chama hoje a uma realidade diferente e nos diz: o teu zelo, o teu amor, a tua pureza doutrinária, o teu cuidado com as Escrituras, tudo isso tem que vir do amor. Se não vier do amor, de nada serve. O que é que 1 Coríntios 13 nos ensina, irmãos? Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso operar milagres, maravilhas, eu posso fazer coisas incríveis e maravilhosas. Eu posso pregar de uma forma eloquente, eu posso colocar as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Eu posso fazer muita coisa. Mas se eu não tiver amor, eu sou como um sino que toca, mas não tem nenhum tipo de som, não tem nenhum tipo de propósito. Eu não tenho propósito. A minha vida não tem propósito. Então significa que eu só tenho que amar e criar aquele amor que nós vemos em Hollywood, um amor abstrato, que não vem de lugar nenhum e que não leva a lugar nenhum? Não, de nenhuma forma. O que a igreja de Éfeso não entendeu é que ela tem que continuar a ser pura. Ela tem que continuar a preocupar-se com a verdade das Escrituras. Ela tem que continuar a cuidar uns dos outros e ela tem que continuar a não tolerar homens maus. Ela tem que continuar a fazer isso. Mas ela tem que fazer isso porque ela ama o Senhor. Porque é que nós vimos a igreja? Porque é que tu te ajoelhas na tua casa para orar? Porque é que tu abres a tua Bíblia? Porque é que tu louvas aqui em cima? Porque é que tu louvas aqui em baixo? Porque é que tu estás no computador? Porque é que tu ajudas com as crianças? Porquê? Qual é o motivo, irmão? É porque eu me sinto bem? É porque eu me sinto feliz? É porque eu gosto? É porque eu venho à igreja e já agora quero fazer alguma coisa? Pensa bem no motivo e tenta chegar à raiz. A raiz é amor ao Senhor. A raiz é amor ao Espírito Santo. A raiz é a paixão. É o primeiro amor que nunca acabou. Se a raiz for essa, parabéns. Mas se a raiz não for essa, o Senhor quer te levar hoje a que tu o ames novamente. A que tu o ames de uma forma descontrolada. De uma forma que nunca devias ter deixado de amar. Então,
quando perdemos o amor, nós nos tornamos mecânicos, nos tornamos legalistas. Nós não nos preocupamos com o perdido, nós apenas nos preocupamos em nos protegermos. Apenas nos preocupamos em manter o que já temos. Mas não é isso que o Senhor quer para a sua igreja. Qual é a solução? A solução, Jesus nos dá no versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as boas obras que praticavas no princípio. Lembra-te. A primeira coisa que tem que vir à nossa mente é a lembrança. Esta igreja foi constituída no amor pelo Senhor. Se nós caímos, onde é que nós caímos? Qual foi esse lugar? Qual foi esse momento? Quando nós caímos, o que é que nós permitimos que entrasse dentro de nós? Quando o nosso amor se esfriou, quais foram as influências que permitimos que entrasse dentro de nós? Será que começamos a achar um mundo mais apetecível? Será que começamos a flexibilizar algumas coisas que não deviam ser flexibilizadas? Será que começamos a aceitar certas coisas que antigamente nós tínhamos repulsa? O que é que aconteceu para que o nosso amor se esfriasse? Ou será que nós já não acreditamos que Jesus possa fazer infinitamente mais? Ou será que não acreditamos mais que Jesus é dono de tudo e que Ele pode tudo? Será que não acreditamos mais que Ele nos ama? Será que não acreditamos mais que Ele está conosco em todo momento? O amor é uma prática. E o amor vem através da nossa vida de devoção ao Senhor. Então, eu não vou orar mais a Deus, irmãos, para que a minha oração seja um peditório. Eu não quero mais vir à igreja e louvar para que o meu louvor seja uma boa experiência musical. Eu não quero servir a Deus na igreja só porque parece bem. Eu não quero mais fazer nada disso. Eu quero orar e na minha oração sair de lá mais apaixonado por aquele Deus por quem eu estou a orar. Eu quero louvar para que no meu louvor a presença do Senhor seja real na minha vida e no lugar onde eu estou. E para que a presença dele seja um prazer para mim e seja uma busca minha. Para que enquanto eu louvo ao Senhor, eu não procuro simplesmente que as minhas necessidades sejam supridas, mas eu procuro estar com Ele. Se eu gosto de alguém, eu quero estar longe ou perto dessa pessoa. Eu quero estar perto. Então o meu louvor é dizer ao Senhor, Senhor, eu quero estar perto. Se eu amo ao Senhor, eu quero estar perto. E se eu não amo ao Senhor mais, eu preciso dele perto para que eu possa me apaixonar novamente por ele. Então eu vou buscar a Deus incessantemente e eu vou chamar a realidade na minha vida aquilo que foi perdido. Amém, igreja? Eu vou louvá-lo com mais intensidade, eu vou buscá-lo com mais intensidade. Eu vou me entregar com mais intensidade, porque eu sei quanto mais intensidade eu coloco na minha vida, na minha disciplina espiritual, mais eu vou amar o meu Senhor. Somos chamados ao arrependimento. A acusação é a seguinte: tu abandonaste o teu primeiro amor. A urgência é que nós devemos nos arrepender e sermos restaurados. Diz ao teu irmão, o Senhor deseja que tu sejas restaurado. O Senhor não te quer só condenar por condenar, Ele quer te restaurar. Porque na restauração, a palavra restauração significa voltar e colocar as coisas no lugar onde elas deviam ter estado. Como elas deviam ter estado. E o plano do Senhor é que nós vivamos uma vida de adoração contínua a Ele. Se nós fugimos desse padrão, tem que haver restauração. E essa restauração é urgente para a tua vida e para a minha. Restaurar significa voltar ao início, significa voltar ao primeiro amor. Amém?
E isso é um trabalho que tem que ser feito por vocês individualmente, igreja, na vossa disciplina espiritual, na busca pela presença do Senhor. Não esperar que isso vai acontecer só aqui no domingo, porque a semana tem mais de 100 horas e nós não podemos achar que nós conseguimos amar a Deus porque nós estamos a servi-lo em 1h30 na nossa semana. Ele tem que fazer parte da nossa vida de uma forma, assim como a nossa esposa e o nosso marido faz, assim como o nosso filho faz, porque se nós o amamos, nós desejamos passar tempo com ele, e nós devemos entender que temos que buscar essa restauração individualmente, dentro de nós. Se isso acontecer dentro de nós, a igreja vai ser mais fervorosa, amém? Nós vamos louvar com mais intensidade, nós vamos louvar com mais amor, nós vamos buscar a Deus com mais força. E eu creio que isso pode acontecer. Mas há uma consequência para quem não ouve. Há uma consequência para quem não se arrepende. O Senhor nos dá sempre a escolha de nos arrependermos ou de deixarmos as coisas como estão. Nós podemos simplesmente dizer, não, eu quero continuar como eu estou. Viver exatamente como eu estou. Não quero que ninguém me chame a atenção. Tu estás por aí a falar, Rodrigo, mas isso para mim é 0. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Mas há consequência para a tua decisão também, irmão. O versículo 5 continua e diz: se não te arrependeres, virei a ti e tirarei o teu candelabro do lugar dele. Olha o que é que Jesus está a dizer. Se não te arrependeres, eu virei contra ti e vou causar a tua queda. O teu candelabro, a tua posição, vai ser retirada do lugar dele. O Senhor, então, ele faz uma advertência à sua igreja. A igreja que não busca ao Senhor acima de tudo é uma igreja que não tem que existir. E isto é muito duro e é muito forte. Uma igreja que não tem propósito em adorar e amar a Deus acima de todas as coisas é uma igreja que não tem motivo para existir. E o Senhor tira então a sua presença da igreja. Ele retira a sua visão da igreja. E a igreja torna-se um lugar onde tem música boa, onde tem pregação boa, onde tem pessoas boas, onde tem convívios bons, mas não tem a presença do Espírito Santo. E nós podemos ter a música má, as pessoas bonitas ou feias, o convívio bom ou mau, a igreja bonita ou feia, mas eu prefiro que tenhamos uma coisa, que é a presença do Espírito Santo. Então lembra-te, entende que é necessário arrependimento. A igreja que não se preocupa em amar a Deus é uma igreja que não tem influência. É uma igreja que já não muda nada. É uma igreja que nós convidamos o nosso colega para vir à igreja, mas ele sai daqui do mesmo jeito que entrou. É uma igreja que as pessoas vão ver-nos e vão passar pelas portas e vão ouvir falar de nós, mas já não tem nada que as chame, que as puxe para nós. Perdeu a liga, perdeu a influência, perdeu a presença do Senhor. E eu não quero isso. Uma fé sem amor, irmãos, é uma fé muito má. É uma fé muito má. Versículo 6. Há uma coisa ao teu favor. Tu odeias as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Nós vamos falar melhor daqui, quando falarmos sobre a igreja de Pérgamo, sobre quem são esses nicolaítas, amém? Então vocês têm que continuar a vir para aprenderem. Mas os nicolaítas, de uma forma muito resumida, eram os seguidores de um homem que, se vocês forem a Atos 6, ele está lá. Ele era um dos líderes da igreja, mas ele cometeu apostasia. E ele não só cometeu apostasia, mas ele chamou pessoas para segui-lo. E ele começou a aceitar práticas mundanas e começou a dizer que não havia problema nenhum em servir a Jesus e a ser mundano da forma que ele era. Então, esta igreja
ela se preocupava e ela odiava as práticas dos nicolaítas. O versículo 7 diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? O Senhor nos encoraja a vencer. O Senhor nos encoraja a que nós possamos, no dia do julgamento, podermos ter uma recompensa. Comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Há um encorajamento para nós e há uma promessa para nós. Amém? Quem é fiel vive pela promessa do Senhor. Então a nossa igreja deve ser encontrada pura, imaculada, preocupada com a palavra, preocupada com a doutrina, zelosa e que serve ao Senhor, mas acima de tudo fervorosa, acima de tudo ardente pela presença de Deus. Esse fogo não pode ser extinguido. Diz ao teu irmão, o fogo tem que continuar a queimar. Não sei se aqui alguém já fez fogo. Alguém aqui já fez fogo? Já? Fez fogo mesmo? Sim. Já, Moisés? Ah. Ninguém fez fogo assim? Eu não. Mas há uma forma, não é? Olha que coisa interessante. O fogo, ele precisa de lenha, palha para queimar, não é? E se nós queremos um fogo pequeno, nós temos uma lenha pequena, uma palhazinha pequena. E ele vai ser extinguido rapidamente. Isso é um crente só a arder por Deus, a queimar por Deus, a ser apaixonado por Deus. Ele vai queimar intensamente, mas ele vai extinguir esse fogo muito intensamente também. Mas se nós queremos um fogo mais forte, nós começamos a juntar mais lenha, mais palha, mais madeira e começamos a juntar e fazer uma fogueira maior. Essa fogueira maior, ela vai ser mais intensa, mas ela também vai ser mais duradoura. E se nós precisamos que ela continue a arder, o que é que nós temos que fazer? Temos que colocar mais lenha. Olha que coisa interessante. Eu posso queimar um pouco, mas se eu me junto a outro, eu queimo ainda mais. E se eu me junto a mais, eu queimo ainda mais. E eu queimo durante mais tempo. Então, esse fogo no nosso coração, ele não é feito para queimar e se extinguir. Ele é feito para continuar a queimar, continuar a arder. E isso só pode acontecer através da igreja do Senhor. Eu só posso continuar apaixonado por Deus se eu venho aqui e entrego a minha vida neste lugar. E digo, eu quero fazer parte dessa grande fogueira que o Senhor está a fazer. Eu quero fazer parte, eu quero queimar junto com os meus irmãos. Eu quero consumir junto com os meus irmãos e eu quero que a presença do Espírito Santo queime através de mim, assim como queima através dos meus irmãos. E eu não vou descansar enquanto isso não acontecer. E se entrar mais alguém, vem, vamos queimar juntos para a glória de Deus. Vamos aceitar isso para a nossa vida. Vamos nos lembrar desse entusiasmo inicial que tínhamos. Vamos nos arrepender da negligência e vamos buscar uma relação mais profunda ainda com Deus. Porque é necessário. Não é só um extra para a nossa vida cristã. É necessário para a nossa vida cristã. Porque nós podemos dizer, mas eu estou zeloso, eu me preocupo com a palavra. Eu não preciso ser tão apaixonado pelo Senhor assim. Pois, mas a minha pergunta para ti é, por quanto tempo? Quanto tempo tu vais aguentar sem amor? Quanto tempo vais aguentar sem o fogo a queimar na tua vida? Tu és hoje zeloso, mas e amanhã? O que te mantém fiel é o Espírito Santo. Tu podes estar 10, 20, 30, 40 anos sem a paixão por Jesus e a dizer, não, mas eu continuo a orar, eu continuo a vir à igreja, eu continuo a abrir a Bíblia, eu conheço a Bíblia de uma ponta a outra. E o Senhor te pergunta, por quanto mais tempo? Tu deves voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. E entender que não dá para ser fiel por muito mais tempo sem amar, sem que o Senhor seja o nosso maior amor. Amém?
Vamos hoje fazer uma declaração de amor ao nosso noivo? Amém, igreja? Quero que tu feches os teus olhos e comece a refletir hoje sobre isso. Não é por um motivo banal que o Senhor chama-nos de noiva, não é? Nós somos a noiva dele. E a noiva dele deve esperar pelo seu noivo com paciência, mas com alegria também. Então eu tenho que entender o seguinte: o meu noivo está a caminho e eu desejo ardentemente. Então hoje, Senhor, nós queremos nos declarar apaixonados por Ti novamente, Senhor. Que Te amamos novamente. Que o fogo que ardeu um dia no nosso coração não foi extinguido, Pai. E que hoje, essa fogueira que às vezes até tem água, foi extinguida, está fria, pode ser reacendida pelo Teu Espírito, Pai. Tu tens o fogo, Tu tens a presença, Tu tens aquilo que eu preciso. E eu creio, Pai, que eu não posso sair daqui novamente, meu Pai, frio. Eu não posso sair daqui morno. Eu posso sair daqui ardente novamente de paixão, de amor por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Pai, para cada irmão que está aqui, Senhor, que não sente mais um amor arrebatante por Ti, Senhor, que essa pessoa possa experimentar um amor real, Senhor. Um amor que vai além da compreensão, além da força, além da nossa capacidade de discernir. Um amor que é sobrenatural. Não um amor que vem da nossa vontade, mas um amor que vem de Ti, só de Ti, Senhor. Aqueles que ainda não sentiram esse amor, Pai, eu peço, meu Pai, que sobre o seu coração hoje haja, meu Pai, algo especial. Haja, meu Deus, em nome de Jesus, uma abundância, meu Deus, desse amor, Pai. Tu és o nosso noivo, nós queremos-te a Ti acima de tudo, Pai. Nós desejamos a Ti acima de tudo, Senhor. Não há paixão neste mundo que seja maior do que o nosso amor por Ti, Senhor. Não há pessoa neste mundo que nós queiramos mais do que a Ti, Jesus. Por isso, meu Pai, nós desejamos, Deus, hoje, por uma presença transformadora, uma presença real, uma presença de amor. Vem sobre a Tua igreja, Senhor, hoje. Traz amor, Senhor. Um amor maior do que eu imagino, um amor maior do que eu penso que preciso, um amor mais profundo, Senhor, um amor real, Deus. Tu podes pedir a Ele, irmão, hoje, esse amor. Diz a Ele, Senhor, sobre o meu coração, dá-me mais amor por Ti. Aumenta a minha paixão pela Tua presença, Senhor. Eu quero Te desejar mais do que desejava antes. Tu podes falar com Ele hoje, podes abrir a tua boca, podes falar com o Senhor, podes tirar a vergonha de lado, podes colocá-la de lado, podes falar com Ele hoje de uma forma muito sincera. Senhor, dá-me mais amor por Ti, mais paixão por Ti, mais amor pela Tua presença, Pai. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu desejo mais de Ti, Senhor. Eu anseio mais de Ti, Senhor. Queima em nossos corações um fogo que não se apague, Senhor. Um fogo que não se extingue, Jesus. Um fogo, Senhor, que não dependa, Senhor, do meu estado emocional, Deus. Um fogo, Senhor, que continue quando eu estou bem ou quando eu estou mal, Senhor. Um fogo, Senhor, que não é refém das minhas vontades, Deus. Um fogo, Senhor, que consoma tudo no qual toca, Deus. Tudo, Senhor. Tudo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo. Mais de Ti, Jesus. Mais da Tua presença, Senhor. Mais do Teu poder, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Quero mais sobre a minha vida. Quero mais sobre o meu coração, Deus. Em nome de Jesus. Pelo nosso irmão também queremos orar. Coloca a mão sobre o ombro dele ou pega na mão dele. Ora, Jesus, acenda o fogo nessa vida, Pai. Acenda o fogo nesse coração, Senhor. Acenda o fogo, Senhor, nesta vida, Deus. Queima esse coração. Queima de amor por Ti, Jesus.
Queima de amor por ti, Jesus. Queima mais, Senhor. Oh, Espírito Santo. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Senhor. Mais, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Jesus. Mais de ti sobre essa vida, Senhor. Mais de ti sobre essa vida. Um fogo ardente, Senhor, que não se apaga. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Agora ora sobre a igreja. Meu Pai, que esta igreja seja conhecida pela sua paixão por Ti. Antes de ser conhecida pelas suas pessoas, que seja conhecida pelo amor que essas pessoas têm por Jesus Cristo. Nós não queremos falar de nós. Nós não queremos que esta placa seja conhecida. Nós queremos que o Teu nome seja conhecido, Pai. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e pensem em Jesus. Que olhem para Jesus, que vejam Jesus, que sintam Jesus no seu coração. Não nós próprios, não a nossa vontade, não a nossa beleza, não a nossa presença, não a nossa influência, não o nosso poder, mas Jesus Cristo de Nazaré. Ressurreto, poderoso, maravilhoso, incrível, assim como Tu és, Jesus. Que em nome de Jesus, Senhor, que esta igreja seja famosa porque Te ama, Senhor. Porque Te ama, Deus. Porque tem zelo, porque trabalha, porque serve, porque é incansável, mas porque faz isso tudo, entrega aos Teus pés, apaixonada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Uma igreja que fale mais de Ti e menos de si própria. Irmãos que falem mais de Ti e menos de si próprios, Deus. E quando